Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você pode dar um sorriso para essa pessoa que está aí do seu lado e dizer para ela assim: que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui. Amém? Você está no melhor lugar do mundo, que é na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que o Senhor vai falar conosco, com nossos corações. Sei que domingo abençoado, nublado desse, dá vontade de ficar em casa, mas você venceu. E nós louvamos ao Senhor por isso. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 37. Como o Fábio bem disse, enquanto você está abrindo aí, nós vamos fazer algumas modificações, né, irmãos? Precisamos aumentar a salinha das crianças, ajustar algumas coisas. E a gente louva o Senhor porque vocês viram a quantidade de criança que semana passada estava quase que impossível ficar lá em cima. E nós louvamos ao Senhor porque as crianças têm recebido o ensino da palavra de Deus, têm recebido a palavra do Senhor, cuidado, carinho. E é para esse lugar que nós queremos levar as crianças. Elas não são o futuro da igreja, elas são a igreja. Amém? E nós louvamos ao Senhor por cada contribuição. Como pastor nessa igreja, eu louvo a Deus, irmãos, por cada dizimista dessa igreja, cada ofertante. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Um homem ímpio parou o diácono Tão na rua e a diaconisa Leni e disse assim: entrega esse envelope ao pastor lá. É uma oferta para a igreja. E a diaconisa Leni me ligou: pastor, passa aqui em casa que tem uma bênção. E aí eu fui lá, ela estava impactada com a atitude dele, não é da igreja. E aí eu abri o envelope, tinha R$1.000 dentro do envelope. E eles disseram assim: o fulano de tal mandou te entregar, dizendo que isso é gratidão pelo que a igreja faz por Miraí. Irmãos, que coisa maravilhosa. Um ímpio, né, que às vezes não conhece o Senhor, está acreditando no nosso trabalho, investindo no nosso trabalho. E você que está aqui, faça parte disso. Eu tenho certeza que Deus vai ser com você, vai abençoar. Aí eu disse para eles: esse homem não fez isso só uma vez no ano passado, ele fez várias vezes durante o ano todo. E nós louvamos ao Senhor porque Deus levanta quem Ele quer. Deus cumpre o propósito dEle quando Ele quer fazer a vontade dEle acontecer. Amém? Então eu creio, meu irmão, que essa obra não vai parar, nós não vamos parar e nós vamos longe em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 37, quem achou diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Verso 42. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou,
Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque nós estamos reunidos de portas abertas neste lugar. Podemos celebrar o teu nome, dizer que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e não há outro Deus além de ti. Senhor, aqui nós afirmamos que se o Senhor não falar conosco, em vão eu estarei aqui em cima. Mas se o Senhor possuir meu coração, meus lábios, eu tenho certeza que a tua igreja será impactada, edificada pelo poder da tua palavra. Eu oro pelas mentes e os corações que estejam rendidos a ti, despertos para receber a palavra do Senhor. Fala conosco, Senhor, e glorifica teu Filho Jesus através dessa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite com vocês acerca do poder de Deus. É muito interessante nós analisarmos e estudarmos a fundo o que é o poder de Deus. Muitas pessoas confundem o que é o poder de Deus. Pessoas acham que poder de Deus é para manifestações espirituais, como falar em línguas, como entregar uma profecia, como revelar algo para alguém, ou dizer o número do CPF de tal pessoa. A gente acha que poder de Deus é para esse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus nos garante que o poder de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Olha que interessante. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O poder que Jesus disse que iria derramar é para uma coisa: para que os discípulos se tornassem testemunhas. Paulo, em suas cartas, ele vai liberar a seguinte expressão dizendo: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta através do Evangelho de Jesus Cristo anunciado. Mas o poder de Deus também se manifesta através de manifestações sobrenaturais. Quando a gente olha o ministério de Jesus e a pessoa de Jesus, você percebe que Jesus encarnado era o poder de Deus que manifestava na vida das pessoas. Um exemplo claro, eu gosto sempre de dizer: a mulher do fluxo de sangue, ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do vestido do manto de Jesus, eu serei curada. Então ela vai rastejando e ela toca no vestido dele. A Bíblia diz que saiu virtude, saiu poder. Aí Jesus para e pergunta: alguém me tocou? Quem é que me tocou? E os discípulos dizem: como é que o senhor está perguntando se alguém te tocou, sendo que a multidão te aperta? Não, de mim saiu poder, por isso que eu estou parando. Por isso que agora eu parei, porque eu senti que de mim saiu virtude. O poder de Deus saiu de mim e curou aquela mulher. Ou seja, o poder de Deus é também manifesto nas Escrituras por manifestações de curas, libertação, manifestação gloriosas na presença do Senhor. Só que existem pessoas que pensam que o poder de Deus é somente para manifestações espirituais, aonde nós queremos sentir ali e ali logo acaba. Mas não é isso. E dentro desse texto eu quero trazer ao seu coração o que é realmente o poder de Deus. Olha o contexto comigo. Verso 1. O contexto: Jesus chama os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios. Olha só essa palavra: poder e autoridade sobre quem? Vocês estão aí, gente?
autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. Aí o texto vai dizendo que então, olha o verso 6, saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Jesus chama eles, dá a eles autoridade, dá a eles poder para eles curarem, libertarem os demônios, pregar o evangelho. E aí eles recebem esse poder e vão. O texto, no contexto, continua. Do versículo 7 ao versículo 9, aparece a morte de João Batista. Do versículo 10 ao versículo 17, Jesus está multiplicando os pães. Esse contexto aqui o Caio pregou outro dia, firmes no propósito, se eu não me engano é essa palavra. E depois, versículo 18 ao versículo 27. No versículo 18 ao 22, Pedro está confessando Cristo publicamente. Do versículo 23 ao versículo 27, Jesus ensina sobre cada discípulo dever levar a sua cruz. Após isso, eles sobem ao monte da transfiguração, versículo 28. E ali eles ficam, Jesus se transfigurou, apareceu Moisés e Elias. E quando eles descem do monte, é o texto que nós lemos, depois que eles curam, Jesus vai predizer sua morte, que era necessário ele ir para Jerusalém, ser entregue, morrer. Dentro dos discípulos tem uma discussão de quem seria o maior. Aí acontece algo inusitado nesse contexto aqui. Olha o versículo 49 comigo, coloca na televisão. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Versículo 50. Mas Jesus disse: não o proibais, porque quem não é contra vós outros, é por vós. Olha que interessante. O contexto, eles encontraram um homem expulsando demônio. Aí eles falaram assim: não, você não pode expulsar demônio não, porque você não anda com a gente. Você não é do colégio apostólico. Você não pertence ao nosso grupo. Então você não pode. Mas em qual nome esse homem estava expulsando demônios? No nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Aí segue o contexto que Jesus está indo para Jerusalém e ele precisa passar em Samaria. Aí ele vai à frente e pede para os discípulos arrumarem um lugar para ele dormir aquela noite. Era uma aldeia dos samaritanos. Jesus envia os discípulos e o texto vai dizer que aqueles homens, Tiago e João, vão na frente e eles falam assim: Jesus quer ficar por aqui. E eles não deixam, porque eles perceberam que o semblante deles era de quem estava indo para Jerusalém. Não permite. Sabe qual que é o pedido de Tiago e João aqui? Para Jesus? Jesus, deixa a gente te pedir algo. Eles não quiseram receber o Senhor. A gente pode orar para cair fogo do céu e consumir todo mundo? Aí Jesus responde para eles: vocês não sabeis de que espírito sois? O que é isso? Orar para o fogo cair do céu e matar todo mundo? E por que eu estou apresentando todo esse contexto do capítulo 9? Porque tem a ver também com a ministração que eu vou trazer entre o verso 27 ao verso 43. Olha que interessante. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, versículo 27, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Ou seja, Jesus está descendo do monte da transfiguração, após 3 dias, onde ele foi transfigurado, se revelou, e o texto vai dizer que vieram uma multidão encontrar com Jesus. A multidão vem encontrar com o Senhor. E o texto vai dizer, eu falei verso 27, mas é 37, desculpa, tá? Aí o texto vai dizer que, no verso 38, que dentre a multidão, ou seja, no meio da multidão, surgiu um homem. Olha que interessante. A multidão está indo encontrar com Jesus. Jesus está descendo do monte. E no meio da multidão vai surgir alguém. Um homem que estava vivendo um problema.
Um homem que estava vivendo uma situação dificílima. Um homem que estava vivendo dias terríveis. Uma situação totalmente desastrosa, atribulada. Vai surgir um homem, é a mesma coisa que nós estamos aqui, todos em silêncio, vocês ouvindo, e se levantar alguém e começar a falar em voz alta. A gente até para e fala assim: quem é esse que está falando assim? Dentre a multidão. Agora eu quero que você pense comigo: quantas pessoas necessitadas estavam no meio daquela multidão? Você acredita que tinha muitas? Você acredita que tinha muita gente necessitada no meio daquela multidão que estava indo de encontro a Jesus? Sim ou não? Sim. Mas é do meio da multidão que vai surgir um. É do meio da multidão que vai surgir um homem que está vivendo situação difícil na sua casa. Ele vai surgir dentro da multidão e a Bíblia vai dizer: surgiu um homem. É como se fosse assim, apareceu do nada, ou seja, ninguém estava esperando nada. Ninguém estava com expectativa que alguém fosse se levantar. Ninguém estava com expectativa que fosse aparecer alguém. Ninguém estava esperando algo acontecer, mas vai surgir alguém. Irmãos, quando eu olhei esse texto, eu fiquei impactado com a atitude desse homem. Porque dentro de uma multidão que talvez tinha mais de 1000 pessoas, as multidões eram sempre numerosas, né, que andavam atrás de Jesus. Vai surgir um, e esse homem vai começar a falar em voz alta, no meio de uma multidão que talvez estava calada, no meio de uma multidão que talvez estava inerte, no meio de uma multidão que talvez não conseguia fazer nada, que estava ali talvez para assistir. Vai surgir um que vai gritar e clamar. Vai surgir um no meio da multidão que ele vai ter coragem de romper com as barreiras, romper com as dificuldades, e ele vai começar a falar em voz alta. Diz o texto, dizendo em voz alta. Ele foi um homem diferente naquele dia. Que dentre a multidão pode surgir alguém dizendo em voz alta. Eu não estou dizendo que dizer em voz alta é mais espiritual que aquele que diz em voz baixa. As pessoas espirituais acham que levantar a voz faz Deus ouvir mais. Mas levantar a voz muitas das vezes fala da veemência que está dentro de nós, e a força que eu estou clamando, e com o coração que eu estou clamando. E ele vai dizer em voz alta porque toda a circunstância estava desfavorável e a multidão estava assistindo, mas ele vai se levantar. Eu vou dizer para você entender: tem uma multidão esperando alguma coisa acontecer, mas um homem decidiu se levantar e começou a dizer: ó Senhor, mestre, suplico-te. Eu quero que você entenda nessa noite, talvez você pode ser esse homem no meio da multidão. A multidão está calada como vocês estão, mas pode surgir um clamor no meio da multidão. Tem alguém começando a entender essa palavra aqui. Tem alguém que pode clamar no meio da multidão. E se você for esse homem que está necessitado, está precisando de um milagre, está precisando de uma bênção, está precisando de uma cura, eu convido você a levantar a sua voz e dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Senhor, eu não quero ser a multidão. Eu estou aqui porque eu preciso de algo da parte do Senhor. Quem está comigo aqui, você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Você pode decidir se é a multidão que está no meio daquele ambiente, mas pode decidir também se levantar e dizer em voz alta: Senhor, mestre, suplico-te. Ele está dizendo em outras palavras aqui, essa palavra suplico-te, ela aparece aqui para que nós venhamos entender a figura de linguagem. O que é isso? Esse suplico-te aqui, ele não falou isso bonito não, tá? Às vezes a gente lê e acha que isso aqui está na íntegra. O médico Lucas está transmitindo aquilo que ele viu. Qual é a figura que ele vai achar mais fácil para que os leitores venham entender? Uma súplica. Ele está dizendo assim, não é que ele veio para Jesus e começou: mestre, suplico-te. Pode ser assim: Senhor, eu te imploro, mestre, tenha compaixão de mim. Senhor,
compadeça-te de mim. Em outras palavras, ele está fazendo um rogo, um pedido insistente, veemente, clamando para que o Senhor atentasse a ele. Porque a gente olha essa palavra suplico-te e a gente nem usa ela, né? Mas talvez a palavra suplico-te está aí no seu coração, você está assim, tem misericórdia de mim. Talvez essa palavra pode ser transmitida, Deus, tem compaixão do meu coração. Talvez essa palavra pode ser transmitida para você e você está aí clamando, Senhor, tenha compaixão da situação que eu estou vivendo, tenha compaixão da minha alma. E eu quero te dizer, posso te dar uma boa notícia? Deus está aqui, Ele olha para o clamor do seu coração. Se você clamar nessa noite, Deus está aqui para te ouvir, Deus está aqui para te atender, Deus está aqui para ouvir o seu clamor. Diz a Bíblia que os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem as mãos encolhidas para que Ele não possa salvar. Ah, meu irmão, o Senhor está aqui, Ele deseja ouvir o clamor do seu coração. Aí Ele vai suplicar e vai apresentar a situação. Olha o que Ele vai dizer: suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Primeiro ele apresenta que o filho é único. Vejas o meu filho, ele é único. Aí, irmãos, eu fiquei... Olha o verso 39, o que ele vai dizer? Um espírito, ele está falando em voz baixa ou em voz alta, hein? Não ouvi. Ele está falando em voz baixa ou em voz alta? Ele está falando em voz alta. E com certeza a multidão estava ouvindo, sim ou não? Agora olha o que ele vai falar no meio da multidão. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionam até espumar, e dificilmente o deixa, depois de ter quebrantado. Irmãos, desculpe a nossa geração Nutella de hoje, mas se o pai está nos dias de hoje e faz a declaração nos dias de hoje, uma declaração dessa, esse pai é chamado no conselho tutelar. Você não pode expor a criança desse jeito, você não pode falar desse jeito do seu filho, você não pode expor a sua situação dessa forma. Desculpe, mas hoje as coisas estão invertidas. Mas esse homem aqui mostra para mim e para você que ele estava pouco ligando para que as pessoas iam falar dele. Será que ele pensou, o que eles vão achar que o meu filho é endemoniado? Será que esse homem pensou do que as pessoas iam dizer da sua reputação, que estava dizendo que o filho era endemoniado e precisava de libertação? O que as pessoas vão pensar do meu filho se eu for lá e falar que ele tem um problema, e falar que ele tem uma dificuldade, e falar que o espírito maligno se apossou dele? Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? As pessoas que mais se expõem são as pessoas mais curadas, e as pessoas que mais guardam são as pessoas menos curadas. Quer ver um exemplo disso? Naamã. Só quem sabia do problema de Naamã era a menina de dentro de casa. Aí a menina resolve dizer: se esse homem estivesse diante do profeta que está lá na minha terra, ele restauraria esse homem da lepra. Só quem sabia da situação de Naamã era o povo dentro de casa, está guardando. Quem via Naamã do lado de fora, general do exército, um homem valente, um homem de batalha, por dentro, leproso. Sabe por que o mistério de Deus ali com Eliseu para curar Naamã foi ele ter que mergulhar no rio para expor Naamã? Vou te dar outro exemplo. Lembra daquele homem da mão mirrada que estava dentro do templo? Aquele homem não podia estar lá porque ele tinha um defeito. Aí aquele homem, eu não sei se ele está com a mão para trás ou está com a mão dentro do bolso, mas Jesus chama ele para o meio. Sabe por que Jesus chama ele para o meio? Porque Jesus queria curar ele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite. Aí Jesus chama ele para o meio e ele fala assim: estende a mão. O que ele quer dizer? Mostra o defeito.
Mostra o problema, mostra a dificuldade. Deus está aqui nessa palavra falando com alguém que Deus vai te chamar para o meio, mas não é para te envergonhar. Deus vai te chamar para o meio, mas não para te expor. Deus vai te chamar para o meio para realizar um milagre, uma cura sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra, Ele vai te chamar para o meio, Ele vai te liberar uma cura. Aí o texto vai dizer que esse homem expõe. Está acontecendo isso, o menino espuma a boca, o menino cai para o chão, o demônio atira ele. Irmãos, aí a gente fica falando, quinta-feira a gente está orando aqui, o culto fé. Aí a gente ora, gente, vamos orar por libertação. Tem gente cheia de vício, não vem na frente. O que as pessoas vão achar de mim? Sabe que dia que você vai ser curado desse jeito? Nunca. Tem gente que está agarrado no vício, aí convida para orar para libertação, não vem de jeito nenhum. Sabe o dia que você vai ser curado? Nunca. Deus está te chamando, não é para te envergonhar, mas para te curar. Você pode falar isso para alguém? Deus te chama para o meio, não para te envergonhar, mas para te curar. Eu creio nessa palavra. Aí a gente olha o texto, ele expondo toda a situação. Aí a gente fica pensando, que pai tribulado. Não é não, irmãos, é cheio de fé. Se você abrir seu coração e falar para Jesus o que está acontecendo, Deus hoje pode visitar o seu lar, Deus hoje pode visitar a sua casa. Abra o coração, não tenha medo de se expor. Aí a gente fala assim, tem gente que quer voltar para Jesus, o cara está desviadaço. Aí as pessoas pensam, mas eu estou na igreja desviado, o que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que as pessoas vão pensar de você, importa o que a partir de agora vai acontecer na sua vida. Eu estava mentindo dentro da igreja, não vou mentir mais. Eu estava roubando dentro da igreja, não vou roubar mais. Eu estava prostituindo dentro da igreja, não vou prostituir mais, porque o Senhor me alcançou, Ele me resgatou. Eu era como ovelha perdida e foi encontrado. Aleluia! Jesus está aqui nessa palavra, e Ele quer liberar para o meu e o seu coração, irmãos. Se a gente orar por causas difíceis, se a gente orar por causas impossíveis, se a gente chamar você num apelo, numa situação, meu irmão, não tenha medo de se expor. Talvez você está vivendo tempestade. O que as pessoas vão pensar de mim? Deixa o que as pessoas vão pensar. Faz assim com a mão. Deixa. Meu negócio eu quero é Jesus. Eu quero Jesus parando, olhando para mim, falando assim, meu filho, o que está acontecendo? Eu vou te atender. Então deixa as pessoas falarem, pensarem. Se você fizer, eles vão criticar. Se você não fizer, eles vão criticar também. Por isso que você não pode estar aqui olhando para o lado, pensando que os outros vão falar de você. Você tem que estar aqui com foco em Jesus. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí a gente olha todo esse texto e percebe que esse homem está com muita fé. Por que ele está com muita fé? Olha o verso 40. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Por que ele está com muita fé? Porque ele não é da primeira que ele está tentando solucionar o problema. Ele foi e não deu certo. Ele foi na primeira e levou os discípulos. Aqui, Pedro, Tiago, João. Está aqui o menino. Está acontecendo isso com ele. E o demônio sacudiu e não saiu. Eles não puderam repreender aquele espírito. Esse homem está cheio de fé. Por que ele está cheio de fé? Porque ele vai de um lado. Não tem jeito. Ele falou assim, eu vou encontrar com quem dá jeito. Se os discípulos não podem, eu sei quem pode. Se o pastor não puder, eu sei quem pode. Se os homens que estão andando com Jesus não podem, eu sei quem pode, então eu vou nele. Lembra daqueles homens, Marcos capítulo 2, que vão levar o paralítico de Cafarnaum? Eles vão tentar pela frente da casa. A multidão estava tomada a casa. Não tem jeito, o que eles vão fazer? Levar por cima. Não tem jeito de um jeito, vai de outro. Você precisa entender, irmão. Quando não está dando certo de um jeito, caça outro jeito. Mas o jeito certo está sendo pregado aqui hoje, está no nosso meio. O jeito certo é Jesus. Se você buscar Ele, Ele é a fonte de todo poder. Ele é o pão vivo que desceu do céu.
Ele é aquele que disse para aquela mulher: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Ele é aquele que disse para mim e para você: se você comer do pão e beber da minha carne, você terá a vida eterna. Ele é aquele que disse para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse também: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse: se você colocar a sua expectativa em mim, se você vir até mim, você será aliviado. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está dizendo para mim e para você: vá até Ele. Aí ele vai na primeira tentativa, não resolve, e agora ele encontra com Jesus de novo. E por que eu fiz questão, irmãos, de apresentar a vocês todo o contexto? Olha que interessante. Lá no versículo 1, o que Jesus faz? Jesus chama os discípulos e dá autoridade e poder a eles para eles curarem, expelir demônios e pregar o evangelho. E eles fazem isso. Eles saem pregando e dá certo. Outros textos vão dizer que eles até veem os demônios caindo do céu como relâmpago. Aí quando a gente olha todo o contexto, a gente percebe que tem discípulos que não são apóstolos, que não andam no colégio apostólico, que também estão expulsando demônios, em nome de Jesus. A gente vê o contexto, a gente percebe que Pedro e João, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles estão orando, perguntando a Jesus se poderia orar para cair fogo do céu. Agora pensa, lá no versículo 1 ao versículo 4, eles estão pregando, curando, libertando, tudo ok. Um discípulo que não é do colégio apostólico está expulsando demônio em nome de Jesus e está dando certo. Tiago e João têm poder de orar para cair fogo do céu, mas esse demônio aqui, eles não conseguiram. Mas essa situação aqui, eles não conseguiram resolver. E a Bíblia nos relata o motivo. Sabe por que eles não expulsam? Esse texto a gente vai conferir em Mateus 17. Olha comigo. Deixa marcado aí Lucas 9 na sua Bíblia e volta a Mateus 17. É o mesmo texto. Mateus 17, verso 19. Quem achou, diga amém. Diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? É o mesmo texto, tá, gente? Mesmo texto, só contado pelo evangelista Mateus. Verso 20: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Fala comigo. Por causa da pequenez da vossa fé. Aí ele vai continuar dizendo: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Vamos lá. Mateus revela duas formas, ou os dois porquês, que eles não puderam expulsar. E o primeiro é: por que os discípulos não conseguem expulsar? Por causa da pequenez da fé deles. O contexto, ele sai para pregar, expulsa demônios, cura os enfermos, prega o evangelho. Um homem que não era do colégio apostólico prega, expulsa demônios em nome de Jesus. Jesus aceita ele fazer, porque quem era por ele não era contra ele. Aí o texto vai dizer que Tiago e João querem orar para cair fogo do céu. Mas e essa fé? É isso que eu quero trabalhar no nosso coração nessa noite. E é isso aqui que o Espírito Santo queimou dentro do meu coração: a pequenez da nossa fé. A fé desses homens estavam abalada. A fé desses homens diante da situação de um demônio, eu acredito, uma casta como
aqui vai se referir, muitos, talvez legião, a fé desses homens estava abalada. Irmãos, o autor dos Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a sua fé? A nossa fé, ela tem servido somente para a gente acreditar? Ou a nossa fé está num saudosismo gospel, que vive de passado? Porque a minha fé já viu curas, a minha fé já viu milagres, a minha fé já viu isso, a minha fé já viu aquilo, a minha fé já vivenciou isso. Mas como está a sua fé hoje? Jesus estava olhando para aquela situação e observando que a fé dos discípulos era minúscula. Diante daquele contexto, uma fé pequena não tem poder de resolver nada. Uma fé pequena não tem capacidade de expulsar um demônio. Porque o demônio não somos nós que expulsamos, nem no nosso nome, mas o poder e no nome de Jesus. Por que eles não vão conseguir? Porque a fé deles estava abalada. Aí a minha pergunta para os irmãos é: você já reparou que a gente parou de orar pelos enfermos, irmãos? A gente vê pessoas na enfermidade e a gente não ora mais por elas, pedindo ao Senhor que as cure. A gente só concorda com a vida e com a situação e diz assim: é assim mesmo. Sabe por que nós paramos de orar pelos enfermos para que Deus venha curá-los? Por causa da pequenez da nossa fé. Sabe por que, irmãos, que não se manifesta demônio mais? Por causa da pequenez da nossa fé. Sabe por que não oramos mais para que os nossos familiares não se convertam? Por causa da pequenez da nossa fé. Irmãos, se a sua fé estiver abalada, não tem sentido você estar aqui hoje à noite. Se a sua fé está abalada, é impossível você entrar para o quarto, trancar a porta e dobrar o joelho e falar com Deus. Quem você não está vendo, você não está sentindo nada. Aí você entra em crise de fé, porque você não vê, você não sente, você não tem nenhuma resposta. Você está em crise, porque você entra para aquele lugar e não tem sentido você estar ali, porque a sua fé está abalada. Quando a nossa fé está abalada, a gente olha para as pessoas e não prega o evangelho a elas mais, porque não acreditamos que o evangelho que nos salvou é poderoso para alcançar aquele coração. Fé abalada. A nossa fé está abalada quando a gente vê um casamento em ruínas e a gente não faz nada e diz: é assim mesmo, se não deu certo, separa. A nossa fé está abalada quando a gente vê um irmão desviar e a gente não faz a visita para tentar pelo menos reconciliar aquele irmão. A nossa fé está abalada quando a gente para de crer nas coisas sobrenaturais. E eu quero dizer, Hebreus 13:8 diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cutuca esse irmão aí do seu lado, diga para ele: Deus não mudou, Ele continua operando, Ele continua salvando, Ele continua sarando, Ele continua batizando, Ele continua operando, Ele continua tirando pessoas do lamaçal do pecado e firmando seus pés na rocha. Deus continua o mesmo. Quantos podem adorar Jesus por isso? Quantos podem glorificar a Jesus por isso? A nossa fé está abalada, irmãos, quando a gente está cantando apenas canções, mas não sente mais a graça de Deus. A nossa fé está abalada quando a gente prega o evangelho aqui somente nas palavras e esquece do poder de Deus. A nossa fé está abalada quando a gente vai na igreja de domingo só para cumprir um ritual, mas a gente não sente mais. A nossa fé está abalada quando a gente vive dia após outro, mas sem novidade de vida, sem sentir a presença de Deus, sem abrir as escrituras, sem ter experiência com Deus. A nossa fé
está abalada quando os nossos olhos estão secos. A nossa fé está abalada quando a gente para de crer no impossível, no sobrenatural de Deus. Como está a sua fé? A fé desses homens, Jesus está dizendo, ela é pequena demais. É por causa da pequenez da vossa fé que as coisas não acontecem. Aí ele vai dizer o segundo motivo, olha o verso 21. Mas esta casta não se espelhe por meio de jejum, oração e jejum. Fala comigo, oração e jejum. Primeiro problema de não expulsar o demônio, fé. Aí agora, falta de oração e jejum. Duas coisas que ativam a fé: oração e jejum. Como é que você quer viver poder de Deus se a gente não jejua? Como é que a gente quer viver coisas grandes com Deus se a gente não ora? É uma luta do pastor Miguel para pegar o nome do relógio de oração. Eu disse aqui hoje, o pastor Miguel chegou aqui, ele tinha metade dos cabelos brancos. Eu botei ele tomar conta do relógio de oração, o cabelo dele branqueou tudo. Do quartinho de oração, ele fica doido, pastor, relatório, não tem quase ninguém orando. Como que a gente vai viver poder de Deus se a gente não está orando nem jejuando, gente? Se nós queremos viver novidade de vida, coisas sobrenaturais com Deus, é necessário nós vivermos um tempo de jejum, oração, numa vida de jejum e oração, porque vai ativar a nossa fé no Senhor. Aí os discípulos estão de boa, né? Porque Jesus mesmo declarou, enquanto o noivo está com eles, não é necessário jejuar. Jesus vivia jejuando. Quer viver poder de Deus, irmãos? Você quer viver Deus, um tempo de lágrimas na presença de Deus? Volte a fazer aquilo que você fazia no início, a jejuar, a orar, a acordar pelas madrugadas, a chorar diante de Deus. A gente fala assim, mas eu estou tão frio, está frio mesmo, irmãos. Você fica no WhatsApp o dia inteiro, Instagram o dia inteiro. Como é que a gente vai viver o poder de Deus? Como é que a gente vai orar pelos enfermos e eles serem curados? Como é que a gente vai visitar pessoas e dar uma palavra vinda do céu para o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa receba de Deus? Saia do natural, meu irmão. Nos seus aconselhamentos, visite alguém, mas entre nas casas entendendo, você vai deixar algo de Deus, você vai ministrar algo de Deus, porque eu estou carregando Deus, e eu vou levar aquilo que eu estou carregando comigo, em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão, eu vou profetizar essa palavra. Se você começar a jejuar e orar, sua fé será ativada, e você vai começar a viver coisas sobrenaturais na presença de Deus. Quantos creem nisso? Aí o texto vai dizer, volta lá para mim, no texto mesmo, Lucas. Jesus vai dizer uma palavra, traz o menino. Antes disso, no versículo 41, olha que interessante. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Pode deixar no 41, por favor. Esse ó geração incrédula e perversa, aqui que Jesus está dizendo, irmãos, é como se fosse um lamento de Jesus. Tipo assim, as mães vão saber o que eu estou falando. Você pega lá no dever da escola e ensina a criança. Aí ensinou, aí você fala assim, 2 mais 2, aí ele fala 5, aí você dá aquele suspiro assim. É mais ou menos esse suspiro. Jesus está dizendo, ó. Aí tipo assim, estou tanto tempo com vocês, vocês não entenderam nada. Esse ó geração incrédula aqui, perversa, é como se fosse um lamento de Cristo, dizendo assim, até quando vocês vão precisar de mim? Até quando? Eu já ensinei vocês, já dei todas as senhas.
Aí ele vai só dizer: traz o menino. Olha o texto, 42. Olha na televisão. Quando ia, olha que forte. Primeiro, eles apresentam os discípulos não conseguem expulsar. O menino cai no chão, o menino espuma a boca, o menino dá um problema e o demônio continua no menino. Aí olha o texto. Quando Jesus diz: traz o menino, traz o filho. Quando se ia aproximando, Jesus não chegou nem perto. Jesus ainda estava um pouco distante. Ele estava indo aproximar. Olha o texto. O demônio o atirou no chão. O demônio sabia que ia perder. A última tentativa do demônio, o Ari Isber vai dizer que a última tentativa do demônio foi jogar o menino no chão, mais uma vez, porque ele sabia que o fim dele estava próximo. Quando ia se aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. Irmãos, isso é poder de Deus. Jesus não entrevistou o diabo. O que você está fazendo aí? Quanto tempo que você está aí? Por que você joga ele no chão? Por que você faz ele convulsionar? Por que ele espuma a boca? Cuidado com esses teatros que vocês veem na internet. Jesus vai dizer: olha aqui, o menino, aquilo que atormentava ele mais, eu já dei uma ordem e ele saiu. O que é isso? O poder de Deus manifesto sobre Jesus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você quer ouvir? Esse mesmo Jesus desse texto está aqui. Se ele liberar uma palavra, repreender o espírito imundo, em outras palavras, sai do menino. Você está repreendido, acabou. Até hoje você reinou. A partir de agora, quem governa sou eu. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Eu quero concluir dizendo: é muito importante nós termos o poder de Deus em nós. É muito importante nós termos essa unção, que antes do demônio chegar, vai cair. Eu creio, irmãos, eu creio que se este lugar estiver impregnado da glória de Deus, pessoas que passarem endemoniadas de lá da rua serão tocadas. Se esse lugar estiver impregnado da presença de Deus, a unção de Deus estiver na nossa vida, irmãos, pessoas serão atraídas pela presença de Deus que está nessa casa. Eu quero profetizar que é muito mais do que canções, mas os levitas dessa casa, instrumentistas, vão tocar e cantar debaixo do poder de Deus. As pessoas que subirem para pregar aqui não vão subir para dar conselhos bíblicos somente, mas vão pregar debaixo do poder de Deus. O que Paulo diz na primeira carta em Tessalonicenses capítulo 1 versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou em vós somente por palavras, mas debaixo do poder do Espírito Santo. Eu quero profetizar em nome de Jesus: o poder de Deus está aqui para tocar a sua casa, o poder de Deus está aqui para tocar a sua família, o poder de Deus está aqui para curar você, o poder de Deus está aqui para libertar a sua casa. O poder de Deus está aqui para atuar na sua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar?